vou me desviar, eu não quero mais papo com a igreja. Tem pessoas que Deus chamou você para ganhar, que não serão ganhas por você. Sabe, Jonas, ele fugiu. E havia uma cidade que ia ser ganha por Jonas. Ele ia matar o povo lá dentro do barco. Deus ia enviar Jonas para lá, porque aquilo que Deus falou, ele vai cumprir, porque Deus tinha salvação para a cidade de Nínive. E olha o prejuízo que ia dar. Ainda bem que Jonas, como profeta do Senhor, falou: o problema sou eu. Ele fala o que muita gente não tem coragem de falar: o problema sou eu. Nós temos que assumir as nossas responsabilidades. Você tem um lugar no corpo. Você tem um lugar na presença de Deus. E aquilo que Deus entregou para você, é para você. Aquilo que Deus entregou na tua vida, é para a tua vida. E se você não fizer, irmão, o efeito que tinha que fazer, que ser surgido, não vai surgir mais. Por quê? Porque você saiu da rota que Deus te entregou. Você saiu daquilo que Deus tinha preparado para a tua vida. Mas hoje, nessa noite, o Senhor está chamando você de volta para a rota original. Hoje o Senhor está te chamando para se alinhar àquilo que Deus ele tem preparado para a tua vida. A você ter coragem e responsabilidade com aquilo que Deus te entregou para viver o propósito de Deus. Para de fugir daquilo que Deus já colocou na tua mão, porque já está escrito no céu. E para você viver o plano e o projeto de Deus, irmão, depende de você. Elias, dele dependia uma nação. De Elias dependia uma nação. Sabe por que você passa por tantos momentos difíceis? Por você sair da rota. Tem um ditado que a gente fala muito por aí: Deus não pega leve com quem ele investe pesado. Se ele tem falado com você, se ele tem investido na tua vida, se ele tem falado as promessas, o chamado, irmão, ele tem investido pesado em você, ele tem te capacitado para viver aquilo que ele tem preparado para a sua vida. E aquilo que ele te chamou para fazer vai manifestar a glória de Deus. Só que Deus, ele não está alheio àquilo que a gente está passando. Ele nunca vai nos dar um fardo maior do que a gente possa carregar, porque Ele conhece, irmão. Tem gente que fala assim: eu acho que Deus, Ele pensa que eu sou um guerreiro, porque é tanto fardo na minha vida, tantas coisas que acontecem. Se Ele está me preparando, Ele pensa que eu sou um guerreiro. Se for assim, que seja. Mas tem fardos que você não precisa carregar. Tem fardos pesados que nem é para você carregar. Mateus capítulo 11 fala: deixe na cruz todos os fardos pesados. O Senhor Jesus, ele já se entregou por mim e por você, para que nós possamos ter vida. Nós não precisamos carregar os fardos dos nossos pecados, porque Ele já nos deu perdão. E esse perdão transforma nossas vidas e traz leve os fardos que Ele nos entrega. Você tem possibilidade de deixar os fardos pesados aos pés da cruz, para que você possa ter uma vida nova na presença do Senhor. E Ele joga o teu passado no mar do esquecimento, para que você possa viver uma nova vida. E em tudo isso, Deus está te levando para a rota original. E Ele está te falando nessa noite: não precisa, filho, você carregar fardos pesados, porque eu estou contigo, eu carrego por você, eu trabalho pela tua vida, eu te dou capacidade, eu te dou entendimento, eu te levanto para fazer a diferença. E nisso tudo, eu estou no controle. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. E ele entende
seguinte, irmão, o que você tem passado, o que você tem vivido, mas não precisa sair, não precisa desistir, não precisa paralisar, continua caminhando. Está difícil, mas continua caminhando. Está difícil, mas continua vivendo o direcionamento de Deus. Elias entrou naquele lugar, o Senhor falou com ele: o que está fazendo aí, Elias? E ele começou a falar para o Senhor: Senhor, eu estou vivendo um momento difícil, os profetas estão sendo mortos e tudo. E Deus perguntou de novo a Elias: o que você está fazendo aí? E ele começou a falar a mesma coisa. Porque tem coisa que já está gravada na nossa mente, a gente já começa a dar desculpa para Deus. E Deus, ele não quer desculpa não. Deus, ele quer um direcionamento. Deus, ele quer saber o que você precisa. Porque a gente está tão focado muitas vezes nos problemas. Presta atenção nisso, em nome de Jesus. A gente está focado muitas vezes tanto nos problemas que a gente não vê a saída. Jesus chegou no tanque de Betesda com um homem que estava 38 anos lá no tanque. E Jesus falou o que para ele? Quer ser curado? Só que o automático dele, na mente dele, a resposta estava tão automática, ele falou: todo dia eu estou aqui, não tem ninguém que me bote no tanque. Jesus, ele já viu que aquele homem estava com o psicológico abalado. Ele falou: vai, levanta e anda, carrega a tua maca. O psicológico de Elias já estava abalado, porque a resposta era a mesma para Deus, e Deus estava querendo dar um direcionamento para ele. Então ele falou: vai até a frente da caverna, eu quero falar contigo. E o interessante, irmão, eu quero que você preste atenção nisso. A palavra de Deus vai falar que veio uma tempestade e Deus não falou. A palavra vai falar que veio um furacão e Deus não falou. A palavra vai falar que veio fogo e Deus não falou. E veio uma brisa suave e Deus falou com Elias. Porque muitas vezes a gente está procurando resposta em tanta coisa. Muitas vezes a gente está procurando resposta na boca de profeta por aí, vai em igreja A, igreja B, Deus tem que falar comigo. Muitas vezes a gente está procurando resposta em tantos lugares. E Deus, ele já escreveu uma resposta para nossas vidas. E ele ainda nos convida para entrar no quarto, fechar a porta e orar. Para finalizar, irmão, a gente tem passado por dias difíceis, mesmo de teste, provas de fogo. Esse ano não foi um ano fácil, esse ano foi um ano difícil. Em abril, perdi a minha avó, que foi uma mãe para mim. Cresci com ela, a conselheira, amiga. Chegou um momento que, depois da ida dela, a gente fica um pouco no automático, fazendo as coisas. Entrei no meu quarto. Eu passei assim uns 3 dias no meu quarto, fechado, só orava. E aquele sentimento de paralisia, aquele sentimento que, sabe quando bate o nosso coração? Aquele vazio. Já não ouvia a voz de Deus da mesma forma. E dentro do meu quarto, irmão, às vezes até as pessoas que estão do nosso lado não entendem. A gente pensa que a gente é forte o suficiente, mas nós somos humanos. A gente começa a questionar, a gente começa a falar: e agora, Deus? Dá uma resposta, dá um direcionamento. O que a gente vai fazer agora? Sabe,
Esse ministério, irmãos, muitas pessoas podem olhar, mas Deus nos entregou, ele foi construído com muita dor, com muita lágrima, muita entrega, muita renúncia.